Olá, minha amada, seja muito bem-vinda ao primeiro módulo da mentoria Metamorfose. Nós vamos falar sobre o falso eu, que é uma identidade falsa que é construída em nós desde quando estávamos na barriga da nossa mãe. As emoções, os pensamentos, os sentimentos, tudo aquilo que passou pelo pensamento, né, pela nossa mãe, foi de alguma forma transferido para a gente quando nós estávamos na barriga dela. Então, se houve ali uma rejeição, né, a nossa mãe se sentiu com medo, se sentiu insegura porque engravidou, não era tempo dela engravidar, ou ela sentiu que ela não tinha condições de criar essa criança, ou o pai, né, o homem que ela se relacionou não era o homem certo, e aquele homem não queria o bebê, e ali gerou aquela insegurança, meu Deus, e agora o bebê sozinho? Meu Deus, acabei com o meu relacionamento. Então vai lá saber o que estava na cabeça, na mente, né, dessa mãe, diante daquela situação, o sentimento de insegurança, o medo, a rejeição, tudo aquilo que ela viveu passa para nós, passa para o feto quando ele está ainda na barriga, né, dessa mamãe. E a gente não pode culpar, né, as mulheres, as nossas mães, pelas frustrações, por aquilo que foi implantado dentro de nós como raiz de insegurança, medo e rejeição, porque, amados, nós sabemos o quanto é difícil gerar vida, o quanto é difícil crescer, enfrentar novos desafios sem apoio, sem o incentivo, sem ali, vamos falar assim, uma proteção, né, de alguém. E quando nós estamos ali começando a nossa vida, né, se a gente faz isso de forma sem planejamento, né, porque nós viemos de famílias disfuncionais, ou aconteceu, né, a gente namorava, ou a gente saiu com alguém e ali engravidou, gerou aquele conflito, né? O bebê surgiu, gerou aquele conflito, e agora o que eu faço? Então, todas as emoções ali são passadas para nós, mas nós não podemos culpar a nossa mamãe, né? As nossas mães. Porque, amados, cada um sabe, né, do que passou, as dificuldades que passou, e cada pessoa tem uma reação, né? O que as nossas mães fizeram não cabe a nós julgar, mas cabe a nós buscarmos nos curar e nos libertar dessas raízes que foram implantadas no nosso inconsciente, que vem travando a nossa vida desde então, né? Esse falso eu, ele vem sendo formado em nós ao longo desses anos, né? De forma a nos fazer perder de nós mesmas. O verdadeiro eu, ele é construído em Jesus Cristo, a nossa essência divina. E ela foi perdida lá no Jardim do Éden, quando houve o rompimento do relacionamento do homem com Deus, através do pecado de Adão e Eva. Então, desde então, Deus vem tentando resgatar esse relacionamento com o homem, né? E através de Jesus Cristo, isso se tornou possível, mas a gente vê nessa fuga do homem por causa do nosso pecado, da nossa imperfeição. A gente olha para nós, né, e fala assim: nossa, como que pode que Deus vai querer conviver comigo, eu sendo tão imperfeita e Deus tão perfeito? E a religião ainda contribui com essa nossa dificuldade de nos relacionar com Deus, porque coloca Deus como alguém tão inacessível, né? Tão difícil, tão perverso, que exige tanta perfeição, não é mesmo? Então a gente olha para nós e fala assim: impossível, deixa Deus lá e eu vou ficar aqui no meu cantinho. Então, por causa do pecado, gente, e dessa falta de entendimento de quem realmente Deus é, do que é a nova aliança, né, através de Jesus Cristo, nós acabamos nos afastando de Deus e, portanto, nos afastamos do nosso verdadeiro eu. Esse verdadeiro eu, quando ele é restaurado, ele vive em liberdade, ele vive para prosperar. Jesus Cristo disse em João 10:10 que o ladrão, ele vem para roubar, matar e destruir, mas ele veio para dar vida, vida plena e abundante, né? Então é isso que nós estamos buscando aqui nessa mentoria e que nós vamos buscar durante toda a nossa vida, viver essa vida plena e abundante que está em Jesus Cristo. Eu, como mentora de mulheres, poderia aqui falar com vocês de uma forma científica, dizer que a ciência pode trazer para você, né, essa restauração do verdadeiro eu, mas eu estaria mentindo,
tá? Eu fiz mais de 6 anos de terapia, mas o que realmente trouxe a verdade, o que realmente me transformou foi ter relacionamento com Jesus Cristo. Então, essa mentoria, ela vai muito além de você entender o seu emocional, de você entender, né, o que está limitando você no psicológico, tá? Mas ela vai tocar no espiritual. Jesus Cristo, quando ele se relacionava com as pessoas, ele não sentava numa mesa e falava: me conta a sua história, deixa eu entender que é a causa raiz dos seus problemas. De jeito nenhum. Nós lemos na palavra que ele chegava e falava assim: o que você quer que eu te faça? Ele perguntava para as pessoas. Por quê? Porque para você mudar de vida, para você sair do nível que você está para ir para um outro nível, para você sofrer uma transformação, o primeiro passo é você querer, é você desejar isso. Então ele sempre perguntava: o que você quer? O que eu posso fazer por você? Né? Ou as pessoas chegavam para ele já pedindo, né? Ou através da própria fé, como nós vimos aquela mulher que sangrava, né, durante 12 anos, ela colocou na mente dela: não, se eu tocar ao menos na orla do manto dele, eu vou ser curada. Então a gente percebe que a fé, aquilo que a gente acredita no mais profundo do nosso ser, quando nós colocamos ela em prática, as coisas são transformadas na nossa vida, né? Então eu quero apresentar para você, nessa mentoria, essa leveza do cristianismo, completamente diferente do que a religião pode ter te apresentado, né? Obviamente, pode ser que a sua situação seja diferente da minha, mas o meu processo, né, de evolução foi bem conturbado, porque eu fui apresentada por um Deus que é carrasco, que é severo, que castiga. Então eu tentei de várias formas ser alguém que merecesse o amor de Deus, e eu fui usando máscaras, eu fui me perdendo cada vez mais, até que chegou um dia que Deus que eu disse para Deus: Deus, eu estou tão cansada, eu não consigo ser a pessoa que o Senhor quer que eu seja, eu não consigo amar como o Senhor quer que eu ame, eu não consigo ser essa pessoa perfeita, eu não consigo ser essa pessoa santa, então eu não sei como que eu vou fazer. E comecei a pedir perdão para Deus e chorando compulsivamente. Eu lembro que o Espírito Santo trouxe paz para o meu coração e ele me deu uma palavra que dizia assim: não foi você que me escolheu, fui eu que te escolhi, e não é pela sua perfeição. É por quem você é, por quem eu sou. É por quem eu sou. Não é pelo que você faz, mas é por quem eu sou. A aliança que eu fiz foi entre mim e Jesus Cristo. Não foi com os homens, porque eu sei que os homens são frágeis. Os homens são infiéis, os homens pecam, os homens falham, né? Mas com Jesus Cristo e Deus, entre Jesus Cristo e Deus, são dois perfeitos e fiéis. Então essa aliança, gente, ela é inquebrável. E a partir do momento que eu confio que Jesus Cristo é o Filho de Deus e eu passo a me apegar a Ele na certeza da graça que Ele me cobre, Ele me protege, né? A graça do sangue de Jesus está sobre mim e perdoa os meus pecados, né? E não é sobre o que eu faço, não é sobre a perfeição, não é sobre lutar para alcançar ou merecer algo de Deus. Não, Ele já conquistou tudo para mim. Está consumado. A minha dívida foi rasgada, a sua dívida foi rasgada, porque Jesus Cristo é perfeito e Ele conquistou esse lugar para nós. Então não é sobre o que eu faço de certinho, não é sobre eu ser uma pessoa perfeita, é sobre Jesus ser perfeito. E eu me escondo no esconderijo do Altíssimo. Então eu me abrigo em Jesus Cristo e a partir desse momento eu entrego o controle da minha vida nas mãos dele e eu começo agora a deixar que o Espírito Santo me conduza nesse processo de aprendizado. A própria palavra diz que nós não precisamos que homens nos ensinem, porque o Espírito Santo, a partir do momento que eu reconheço que Jesus é meu Deus, né, o meu Senhor, o Espírito Santo ele vai me guiando, né, de forma consciente. Então, toda vez que a gente erra, toda vez que a gente sai da linha, o nosso Espírito, o Espírito Santo que está em nós, ele traz a realidade, né? Ele vai trazendo aquele despertar, inquieta o coração. Você sente que você saiu da linha, você sente que tem algo errado. E ali você busca no Senhor resposta e se perdoa, porque Deus já te perdoou, né? Você pede ali perdão e você continua seguindo em frente sem se culpar. Em Romanos 8:1, a palavra diz que não existe acusação sobre aquele que está em Cristo. Então,
Não permita que o inimigo fique acusando você. Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo jamais farão isso. O ministério de Jesus é de reconciliação do pecador com o Pai. Então ele vai sempre te levar para estar mais perto do Pai. Quem tenta te afastar colocando peso é o inimigo de Deus, que fica ali, né, acusando você, fazendo você se sentir culpada, colocando peso, fazendo você entender que você não merece, como você é miserável, né, como você é má. Tudo isso aí é obra do mal e a gente tem que aprender a discernir a voz de Deus e a voz do inimigo, tá? Para que a gente não se perca nesse processo. Então, amados, olha, para a gente conhecer sobre o falso eu vou trazer para vocês aqui alguns exemplos, tá, de identidades falsas, de máscaras que vão sendo colocadas em nós ao longo do nosso caminho pelas experiências, pelas lideranças que foram colocadas sobre nós, né? Líderes de trabalho, esposo, pai, pastores, né? Líderes espirituais, professores, todas as pessoas que exerceram liderança sobre nós tiveram acesso ao nosso coração e ali elas podem ter, né, contaminado o nosso verdadeiro eu, trazendo um falso eu. Então eu vou dar aqui alguns exemplos e se você se identificar, eu gostaria que você escrevesse aqui nos comentários qual que é a característica, a falsa máscara que mais falou com você, que você se identifica. E se não tiver nenhuma aqui, o Espírito Santo, em nome de Jesus, ele vai trazer essa revelação para você. Eu gostaria que você deixasse aqui nos comentários se você se sentir à vontade para isso, para que a gente possa, né, ser direcionados para os próximos níveis a tratar isso, tá bom? Então vamos lá? Olha, deixa eu trazer aqui para você algumas máscaras que foram colocadas em nós como mentira, tá? Como falso eu. A forte que não precisa de ninguém. Você se identifica com isso? Aquela mulher que eu dou conta de tudo sozinha, ela evita depender das pessoas, não pede ajuda, se sobrecarrega, parece sempre forte, mas chega um tempo que essa mulher cansa. Essa mulher, ela desaba, né? E aí, gente, vem doenças físicas, vem as doenças emocionais, vem a exaustão, essa mulher quer ficar isolada, como aconteceu com o profeta Elias, né? Depois de uma batalha enorme ali, onde ele matou centenas ali, né, de falsos profetas, sozinho. Ele se deparou com uma ameaça de uma rainha, e diante daquela ameaça de morte, ele cansou, ele entrou numa exaustão tão grande que ele preferiu fugir, entrou numa caverna, de forma a abandonar o ministério, abandonar tudo. Ele chegou a pedir a morte para Deus, de tão cansado, exausto que ele estava, daquelas batalhas que ele estava enfrentando, né? Então essa mulher, gente, que é forte demais o tempo todo, ela se faz de guerreira, né? Ela se coloca muitas vezes como o cabeça da família, é uma mulher mais masculinizada. Por quê, gente? Porque o homem não se posiciona. Mulheres fortes, normalmente, elas são casadas com homens fracos, homens que não têm liderança, homens que deixam tudo para a mulher resolver. Mas essa mulher, ela não nasceu para isso. Ela precisa ensinar o marido a assumir esse papel que é dele, o papel masculino, de forma que essa mulher volte para o papel feminino. E assim, gente, a mulher no papel feminino, ela passa a ser fértil. E ela é fértil em todas as áreas da vida. Né? Quando a mulher está assumindo o papel dela, o lar flui de uma forma mais orgânica, mais leve, né? E eu vou falar a verdade para vocês, eu também já vivi dessa forma e desde que eu conheci Jesus e que eu comecei a ler a palavra, eu fui sendo direcionada pelo Espírito Santo para ensinar o meu marido a assumir a responsabilidade dele dentro de casa. E isso mudou mais forte ainda, me ajudou muito, foi ele participar do Legendários. Esse movimento do Legendários resgatou a identidade dele de homem, porque ele não tinha essa referência masculina forte dentro de casa. A mãe dele era a forte na casa dele. Então ele não tinha esse ensinamento, né? E aí o Espírito Santo, através de oração, através de bons exemplos, foi ensinando meu marido a assumir esse papel, o papel de homem, o papel daquele que é provedor, daquele que exerce, que oferece segurança,
né? Porque até então, na cabeça do meu marido, o homem é aquele que punha dinheiro dentro de casa. Essa era a responsabilidade dele. E o resto é com a esposa, é com a mulher. E a mulher fica extremamente sobrecarregada. E principalmente no meu caso, que meu marido viaja muito a trabalho, ficava sobre as minhas costas ter que resolver tudo, desde um encanamento ou qualquer coisa que estragasse dentro de casa, ir para o supermercado, trocar galão de água, tudo isso ficava nas minhas costas, né? E aí, quando ele estava em casa, eu praticamente não pedia a ele ajuda de nada, eu me virava sozinha, só que isso leva a gente à exaustão, tá? E o ideal é que haja essa divisão, o homem assuma o papel dele e a mulher, ela também assume o papel dela de feminina, de cuidar do lar com amor, né? Mas não carregando o peso todo nas costas, tá bom? Então, essa mulher, gente, que é forte, que se faz aí, né, de eu não preciso de ninguém, eu dou conta de tudo. Por que que acontece isso? Porque ela tem uma raiz de abandono e ela sofreu uma falta de suporte emocional. Então, lá na vida dela passada, ela pode ter sido abandonada, ela se sentiu rejeitada, ela sentiu que as pessoas deixavam ela de lado, né? Ou criticavam demais, ela não tinha suporte emocional, não tinha esse apoio, e ela aprendeu a se virar para sobreviver, né? Mas isso é um falso eu, e através do Espírito Santo, nós vamos sendo direcionadas a nos tornarmos a nossa verdadeira versão, e ali as coisas vão entrando no eixo. Não é da noite para o dia, tá, gente? É um processo de construção, tá bom? Então, essa mulher, ela aprendeu que depender é igual se frustrar. Então, para não se frustrar, para não gerar expectativa nas pessoas e ser decepcionada, ela passa a fazer tudo, né? E muitas vezes ainda faz aquele voto, né? Eu nunca mais vou precisar de ninguém. Eu me resolvo aqui porque eu não posso contar com ninguém, que é eu sozinha, é eu e Deus. E ali ela vai tocando o barco, mas não é assim, né? Nós temos que entender que nós somos uma família e se eu tenho um esposo, o meu esposo tem que me ajudar. Eu não posso assumir essa responsabilidade sozinha, tá bom? Então, aquela que agrada para ser aceita, sabe a boazinha? Aquela que não fala não, aquela que está pronta para tudo, aquela que quer fazer tudo, aquela que muitas vezes deixa de fazer para ela, mas faz para os outros. Por quê? Porque ela espera validação. Ela espera ser elogiada. Porque ela não faz para ela, na casa dela, porque não tem ninguém vendo, ninguém elogia. Então ela está sempre fazendo para que as pessoas reconheçam o quanto ela é boa. Ela está querendo ser validada, ela está querendo ser enxergada, né? Ela quer que as pessoas a elogiem. E isso, gente, é uma máscara, é a necessidade de aprovação, né? A necessidade de validação. Por que que isso acontece, né? Dessa dificuldade de dizer não, de viver tentando agradar, medo de desagradar, medo de dar opinião, né? E ela se anula para manter as relações, as pessoas estão pisando nela, às vezes até maltrata ela, e ela larga para lá, já perdoei, né? Vai relevando e continua convivendo com essas pessoas que estão ali machucando ela. Por quê? Porque ela tem tanto medo de perder, ela tem tanto medo de ficar sozinha, que ela vai aceitando as migalhas, e ela vai se anulando, se anulando, se anulando para poder caber na vida dos outros, para ser amada, para ser aceita, né? Mas qual que é a causa raiz disso? Rejeição, falta de validação. É aquela mulher que está sempre esperando que o outro a enxergue. Ela não sabe quem ela é, né? Então ela quer que o outro a incentive, que o outro a valide, que o outro a aplauda, né? E aí você pode ter certeza, dentro da casa dela, as coisas estão por fazer, mas para os outros, ela está sempre disponível, porque ela quer agradar as pessoas, né? Então, ela aprendeu que amor precisa ser conquistado. Então, ela vive tentando merecer. Ela vai sempre se anular para agradar o outro, porque o objetivo é que o outro goste dela, que o outro ame ela, né? Mesmo que ela seja maltratada, ela continua ali. A que controla tudo para não sofrer. Esse é um terceiro exemplo de máscara, né? Se eu controlar, nada sai do meu controle. E a gente tem que entender que o controlador, gente, a palavra já fala, é aquele que fica tentando controlar a sua dor. Eu já sofri demais, então eu não quero sofrer mais e eu vou controlar essa situação para que ela não saia do meu controle e que ali eu continue, né, a
ter, vamos falar assim, domínio sobre essa situação para que eu não venha me frustrar, que eu não venha me machucar. Mas isso é uma máscara, é um falso eu, né? As pessoas controladoras são difíceis demais de conviver. São pessoas sistemáticas, tem que ser do jeito delas, né? Se você não fizer do jeito dela, elas sempre vão, sabe, criar resistência, sempre, sabe aquela pessoa que dá palpite em tudo, até como que você lava a louça, ou como você parte o seu cabelo, né? Ela tá sempre palpitando em alguma coisa, porque ela quer controlar. Quer saber onde que você tá, o que você tá fazendo, com quem que você tá, com quem você, o que você gastou, o que você tá fazendo, né? E por quê, gente? Esse comportamento, ele vem da ansiedade, ele tem, essa pessoa que é controladora, ela tem necessidade de prever tudo, porque nada pode fugir do controle dela. Então é aquela pessoa assim, que quando aparece um imprevisto, ela trava, né? Eu lembro, no meu casamento, por exemplo, as minhas 2 gestações não foram planejadas, mas o meu marido, ele tem o temperamento colérico. Os coléricos normalmente são controladores. São pessoas que precisam de planejamento, são pessoas que querem controlar todas as etapas, né? E aí aconteceu, vamos falar assim, esse imprevisto a gente não planejou, mas aconteceu, e ali ele ficou paralisado. E agora, né? O que vai ser de nós? Nós não nos planejamos. E na minha cabeça, né, de melancólica, sanguínea, o problema apareceu, eu resolvo, né? Eu não fico ali me martirizando, oh meu Deus, ó vida, ó céus, né? Não, vamos resolver. O problema tá aí, não é um problema, né? Porque filho nunca é problema. A situação aconteceu, o desafio está aí, vamos enfrentar esse gigante, vamos resolver, né? Eu acho que assim, para tudo tem saída, Deus tem resposta para todas as coisas. E ali eu vou seguindo em frente. Então, essa pessoa, ela tenta controlar pessoas e situações porque ela não quer ser ferida, ela não quer, né, se sentir insegura, ela quer controlar para estabelecer ali, vamos falar assim, uma segurança, tá? Por quê, gente? Porque ela tem raiz de insegurança, experiências de perda ou caos. Então, assim, essa pessoa que tem essa raiz de controle, é uma pessoa que passou por dificuldades ou teve excessos na vida, né? Excessos de apoio, excesso de carinho, foi mimado demais. Ou foi uma pessoa que teve muita perda, muita dificuldade, passou muita escassez. Então ali ele quer controlar tudo, tá? E aprendeu que o imprevisível machuca, então tenta controlar para se proteger. Há um quarto modelo aqui de máscaras, tá? Aqui se esconde por medo de rejeição. Sabe aquela pessoa que está sempre isolada, ela não quer participar de nada, ela se afasta das pessoas, ela até vai, mas ela some, né? Por quê, gente? É melhor não aparecer do que ser rejeitada. Comportamento, medo de se expor, insegurança, evita oportunidades e se sabota. Causa raiz, críticas, rejeições ou exposição no passado, né? Uma pessoa que passou muita vergonha, muita humilhação. Então, por exemplo, uma mulher que foi traída e ali todo mundo soube do que aconteceu. Essa mulher, ela vai ficar com medo de exposição, né? Ela vai tentar se isolar, sair de perto das pessoas, ficar mais na dela, porque ela tem vergonha, né? Ela tem medo, gerou uma vergonha. Então, para não ficar na boca dos outros, para não ser julgada, ela se isola. Mas isso é um falso eu, porque Deus nos fez livres de todo qualquer tipo de julgamento e acusação. Então, não é você tentar caber em mesas que não são para você. É sobre você permitir que Deus te guie para as mesas certas, porque eu tenho certeza que diante das companhias certas, você não vai ser julgada, tá? Jesus não coloca rótulos em ninguém. E pode ter certeza que a partir do momento que você confia a sua vida nele, ele vai colocar pessoas certas no seu caminho. Então, qual que é por que essa pessoa vive assim? Porque aprendeu que se mostrar demais é igual ser ferida, então ela escolhe se esconder. Então, uma verdade central, todas essas máscaras têm algo em comum. Tentam proteger uma identidade ferida, mas acabam distorcendo quem você é, impedindo você de viver o propósito e te afastando da sua verdadeira identidade. Qual que é a cura baseada em Jesus Cristo? Você não precisa mais dessas máscaras. Por quê? Você já é aceita, você é amada, você já é segura em Deus. Então, eu quero
proporcionar para você uma experiência de você voltar para si e se analisar, né? Chaves que eu gostaria que você analisasse, verificasse dentro de você, de forma a identificar esses falsos eus, tá? Identifique quais máscaras que você tem colocado sobre você. Reconheça a causa raiz, quando aconteceu, por que aconteceu. Escreva isso num caderno, tá bom? E substitua essa mentira por uma verdade, a verdade do evangelho. Então, como eu fiz isso? Eu vou dar para vocês um dos exemplos. Óbvio que tiveram várias máscaras. Todas essas que eu estou citando para vocês foram máscaras vividas por mim, descobertas por mim, tá? Então, eu estou dando aqui para vocês essas sugestões, essas dicas, mas eu tenho certeza que se você tiver outro, o Espírito Santo vai trazer clareza para você, tá? Mas quando a gente identifica essa mentira dentro de nós, mentiras que foram contadas, e a gente substitui ela pela verdade de Deus, todas as coisas vão sendo transformadas. O que Romanos 12, versículo 2 diz? Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, eu só transformo a minha mente conhecendo a verdade. Eu vou deixando a mentira de lado, eu recebo a verdade, a minha mente é transformada. O velho sai, a nova criatura começa a ser construída. Essa nova criatura é a nova identidade que nós estamos buscando aqui através desse método da metamorfose, tá bom? A partir desse momento, que eu tenho essa identidade firmada, e olha, não se cobrem tanto, porque isso não será da noite para o dia. Uma verdade, para ser gerada dentro de nós, ela precisa ser repetida várias e várias vezes, tá bom? Então, aqui é um primeiro passo onde você está tendo contato, né, com o falso eu, para que você venha transformar ele em um verdadeiro eu. Então, eu vou citar para você aqui um dos meus processos. Certa vez eu fui no aniversário e era um aniversário de mesas marcadas. Cada um tinha o seu lugar com a sua placa de nome. E essa pessoa me convidou. E quando eu cheguei na festa, ela reuniu todo mundo na mesa e eu não tinha lugar na mesa. Então eu procurei a aniversariante e falei, olha, onde que é o meu lugar? Aí ela falou assim, não tem lugar, mas você pode pegar uma taça ali e se servir, que tinha uma mesa de frio, de comida e tal, e se servir. Ou seja, ela não preparou um lugar para mim. Ela me convidou, mas eu não tinha lugar na mesa, tá? E o simples fato dela não ter se movido para me incluir fez com que eu me sentisse completamente rejeitada naquele momento. Então, no meio daquelas que eu acreditavam que eram amigas, né? Elas me viram de pé, me viram ali servindo, né? Eu fiquei completamente sem graça. Então eu fui lá para a mesa de frios e tal, e peguei uma bebida e comecei a colocar comidinhas assim no pratinho, e eu comendo em pé e elas sentadas. E enquanto elas estavam sentadas, a aniversariante, ela fez um infeliz comentário, porque ela diz assim, era assim que Jesus celebrava os seus, né, a vida. O ministério de Jesus era ele cercado na mesa dos seus amigos. Então, para mim, é uma grande alegria celebrar mais um ano de vida perto dos meus amigos. Então, das minhas amigas, vocês aqui fazem parte da minha vida. Então, esse comentário dela só reforçou mais ainda de que eu não deveria estar ali, de que eu não era bem-vinda e eu não entendia nada. Por que ela me convidou para me humilhar daquele jeito? Foi isso que eu senti, humilhação. E aquilo ali gerou dentro de mim uma sensação de que tinha alguma coisa errada comigo, né? Que eu não tinha lugar na mesa. Porque quando ela falou que Jesus celebrava a vida assim, né? Que ela estava ali como Jesus celebrava a vida com seus amigos, e ela era líder do Ministério de Mulheres da minha igreja, né? Então aquilo despertou dentro de mim um sentimento de que eu não tinha valor, de que eu não tinha lugar na mesa. A partir de então, gerou dentro de mim um falso eu e uma necessidade de buscar validação nas pessoas. Aí eu me tornei boazinha, eu comecei a usar todas essas máscaras para as pessoas gostarem de mim, eu fui me anulando, eu fui me
me matando, me perdendo para que as pessoas me aceitassem, para que as pessoas me amassem, para que eu coubesse no mundinho delas, né? E quanto mais eu fazia isso, menos eu entendia quem eu era, mais eu me perdia, né? Eu não sentia. É, assim, eu fui completamente destruída de mim, né? Quando você se força para caber, para ser aceita, você está se afastando do seu falso eu. Cada um de nós temos uma identidade que é única. E a gente não pode abrir mão dessa identidade para que as pessoas, de forma que você faça com que as pessoas, né, na tentativa de você fazer as pessoas te enxergarem, te amarem, você seja aceita, né? E desde então eu passei a buscar um lugar na mesa. Onde é o meu lugar na mesa? Eu entrava nas igrejas, eu queria servir, eu queria lugar na mesa, porque gerou essa ferida, esse vazio dentro de mim. Aí, olha para você ver que lindo como o Espírito Santo me tratou. Em Efésios 2, no capítulo 6, a palavra diz assim: pois ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Essa foi a verdade que me libertou. Então, quando eu chorava para Deus, Deus, por que as portas estão fechadas? Por mais que eu tente caber, por mais que eu me anule, que eu tente fazer com que as pessoas gostem de mim, parece que mais elas se afastam, parece que, sabe, as coisas não acontecem, as portas estão sempre fechadas. O que está de errado? Qual que é o meu problema? Né? E aí ele me deu essa resposta. Ele falou: você já tem lugar na mesa. Você já tem lugar separado para você, que está em Cristo Jesus. Então, para de buscar isso no ser humano. Para de buscar validação no ser humano. Você é escolhida, é especial, é aceita, eu te amo, eu te desejei desde o dia que você nasceu e eu tenho propósito para você. E se essas mesas não estão te cabendo, não se preocupe, porque eu vou te levar para as mesas que te cabem. Não tente se anular, não tente retroceder. Expanda, cresça, avance e saia de perto das pessoas que te rejeitam, que não te enxergam, não enxergam o seu valor, das pessoas que não conseguem, né? Das pessoas que não têm maturidade, né? Maturidade para poder enxergar, né, a beleza que existe dentro de você, a sua unicidade. E aí eu comecei a entender, poxa, eu não vou agradar todo mundo. Jesus não conseguiu agradar todo mundo, né? Eu não sei qual foi a intenção dessa mulher, mas eu perdoo, deixo para lá, né? Saí do meio dessa turma, porque foi uma direção do Espírito Santo, saí do meio dessa turma, fui para uma outra turma, e aí aconteceram novos desafios, novos problemas, que eu fui, junto com o Espírito Santo, tratando, resolvendo, e assim a gente vai amadurecendo, a gente vai crescendo. O que eu quero dizer para você é que as respostas para aquilo que você precisa nunca vai estar nos homens, sempre no Espírito Santo. É a verdade que liberta, e a verdade está na palavra de Deus. Toda vez que você se machucar, que você se ferir, e você buscar em Deus a cura, a restauração, a resposta, pode ter certeza que você vai encontrar a verdade que te liberta, tá bom? Então, eu quero fazer aqui um convite para você, um exercício de aplicação prática, tá bom? E essa aplicação é assim: eu desejo, né? Eu convido você, nesse caderninho onde você já anotou essas perguntas, que você também faça uma lista de 3 comportamentos que você repete automaticamente na sua vida. Automaticamente, né? Se é aquela pessoa que pede desculpa demais, se é uma pessoa que começa relacionamentos e só escolhe pessoas narcisistas, né? É uma pessoa que não consegue continuar com relacionamentos. Eu quero que você coloque aqui 3 comportamentos que você repete automaticamente, tá? Pergunte: isso é quem eu sou ou quem eu aprendi a ser? Pode ter certeza que é quem você aprendeu a ser. Como nós estamos não tem nada a ver com quem Deus quer que nós sejamos. E nós vamos caminhar para esse lugar de restaurarmos o nosso ser, tá bom? Então vamos orar? Pai, dai-nos coragem para enxergar quem nós nos tornamos fora da tua verdade e revela as máscaras que nós ainda sustentamos e nos mostra quem nós somos em ti. Eu não quero mais viver uma identidade construída pela dor. Eu quero ser completamente restaurada pelo Espírito Santo
e viver a vida plena que o Senhor tem para mim. Amém. Que o Espírito Santo te conduza nesse processo. Deus te abençoe poderosamente e não deixe de fazer o exercício, porque é extremamente importante para o seu processo. Amém?